Os sete sacramentos da Igreja Católica. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são sete, a saber, o batismo, a crisma ou confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimónio. Os sete sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Que é um sacramento? É lembrança de coisas sagradas, é um sinal, um gesto ou uma palavra que torna perceptível, sensível, visível e audível a presença do Cristo invisível entre nós. Os sacramentos, como sinais visíveis, estão acessíveis à nossa humanidade atual e realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Resumindo o pensamento da Igreja, podemos dizer que os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem fruto naquelas que os recebem, com as disposições exigidas. A Igreja celebra os sacramentos como comunidade sacerdotal estruturada pelo sacerdócio batismal e dos ministros ordenados. O Espírito Santo prepara para a recepção dos sacramentos por meio da Palavra de Deus e da fé que acolhe a palavra nos corações bem dispostos. Então, os sacramentos fortalecem e exprimem a fé. O fruto da vida sacramental é ao mesmo tempo pessoal e comunitário. Por um lado, este fruto é para cada fiel uma vida para Deus em Cristo Jesus. Por outro, é para a Igreja crescimento na caridade e em sua missão e testemunho. Os sacramentos dividem-se em sacramentos de iniciação cristã, batismo, Eucaristia e confirmação, e os sacramentos de cura, penitência e unção dos enfermos, os sacramentos do serviço, matrimónio e ordem. Começando pelo batismo, Jesus vem ao encontro do homem com o batismo para fazê-lo nascer para a graça. Torna visível, através de um sinal, sua dignidade de Filho de Deus e participante da vida divina, de vida nova trazida por Cristo. Constitui-o herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, membro vivo da Igreja, comprometido com o plano de Deus, torna-o participante da missão sacerdotal profética e régia de Cristo. E funda-lhe as sementes da fé, esperança e caridade. Torna o homem templo da Santíssima Trindade. O Santo Batismo através dos sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, confirmação e Eucaristia, são lançados os alicerces de toda a vida cristã. A participação na natureza divina dada aos homens pela graça de Cristo comporta uma certa analogia com a origem, crescimento e sustento da vida natural. O Santo Batismo, dando continuidade, é o fundamento de toda a vida cristã. O próprio é o pórtico da vida no Espírito, porta da vida espiritual e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo batismo, somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus.
Tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja e tornados participantes na sua missão. O batismo pode definir-se como o sacramento da regeneração pela água e pela palavra. Chama-se batismo por causa do rito central com que se realiza batizar. Baptizeis em grego significa mergulhar, imergir. A imersão na água simboliza a sepultura do catecúmeno na morte de Cristo, de onde sai pela ressurreição com ele como nova criatura. Este sacramento é também chamado banho de regeneração e da renovação do Espírito Santo, porque significa realiza aquele nascimento da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Este banho é chamado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento catequético ficam com o Espírito iluminado. Tendo recebido no batismo o Verbo, luz verdadeira que ilumina todo homem, o batizado, depois de ter sido iluminado, tornou-se filho da luz, e ele próprio luz. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. Chamamos-lhes dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo o que há de mais precioso. Dom porque é conferido àqueles que não trazem nada. Graça porque é dado mesmo aos culpados. Batismo porque o pecado é sepultado nas águas. Unção porque é sagrado e régio, como aqueles que são ungidos. Iluminação porque é luz irradiante. Veste porque cobre a nossa vergonha. Banho porque lava. Selo porque nos guarda e é sinal do senhorio de Deus. Na liturgia da vigília pascal, a quando da bênção da água batismal, a Igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação, que prefiguravam já o mistério do batismo. Senhor nosso Deus, pelo vosso poder invisível, realizais maravilhas nos vossos sacramentos. Ao longo dos tempos, preparastes a água para manifestar a graça do batismo. Desde o princípio do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida e da fecundidade. A Sagrada Escritura veio como incubada pelo Espírito de Deus. Logo no princípio do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, para que já desde então concebessem o poder de santificar. A Igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Com efeito, graças a ela, um pequeno grupo, ao todo 8 pessoas, foram salvas pela água. Nas águas do dilúvio, deste-nos uma imagem do batismo, o sacramento da vida nova, porque as águas significam, ao mesmo tempo, o fim do pecado e o princípio da santidade. Se a água de nascente simboliza a vida, a água do maré, um símbolo da morte. Por isso é que podia prefigurar o mistério da cruz, e por este simbolismo o batismo significa comunhão com a morte de Cristo. É sobretudo a travessia do Mar Vermelho, verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. Aos filhos de Abraão fizestes atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, para que esse povo, liberto da escravidão, fosse a imagem do povo santo dos batizados.
Finalmente, o batismo é prefigurado na travessia do Rio Jordão, graças ao qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida, a descendência de Abraão, imagem da vida eterna. A promessa desta herança bem-aventurada cumpre-se na nova aliança. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo. Ele começa a sua vida pública depois de ter sido batizado por João Batista no Jordão. E depois da sua ressurreição, confere esta missão aos apóstolos. E depois, fazei discípulos de todas as nações. Batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Mateus 28, 19, 20. Nosso Senhor sujeitou-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação do seu aniquilamento. O Espírito de que pairava sobre as águas da primeira criação desce então sobre Cristo como prelúdio da nova criação. E o Pai manifesta Jesus como seu Filho muito amado. Foi na sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. De facto, ele já tinha falado da sua paixão, que ia sofrer em Jerusalém como de um batismo, com que devia ser batizado. O sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado são tipos do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Onde que foste batizado? De onde que vem o batismo? Sinal da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Ali está todo o mistério. Ele sofreu por ti. Foi nele que foste resgatado, nele que foste salvo. Desde o dia de Pentecostes que a Igreja vem celebrando e administrando o Santo Batismo, com efeito, São Pedro declara à multidão abalada pela sua pregação: convertei-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Os apóstolos e os seus colaboradores oferecem o batismo a quem quer que acredite em Jesus. Judeus, pessoas tementes a Deus, pagãos. O batismo aparece sempre ligado à fé. Acredita no Senhor Jesus e serás salvo, juntamente com a tua família, declara São Paulo ao seu carcereiro em Filipos. E a narrativa continua. O carcereiro logo recebeu o batismo, juntamente com todos os seus. Atos 16, 31 a 33. Segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo o crente comunga na morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6, 33 a 4. Os batizados revestem-se de Cristo pelo Espírito Santo. O batismo é um banho que purifica, santifica e justifica. O batismo é, pois, um banho de água, no qual a semente incorruptível da Palavra de Deus produz o seu efeito vivificador.
Santo Agostinho dirá do batismo: junta-se a palavra ao elemento material e faz-se o sacramento. Desde o tempo dos apóstolos, que tornar-se cristão requer um caminho, uma iniciação com diversas etapas. Este itinerário pode ser percorrido rápida ou lentamente, mas deverá sempre incluir certos elementos essenciais. O anúncio da palavra, o acolhimento do Evangelho, que implica a conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Esta iniciação tem variado muito no decurso dos séculos e segundo as circunstâncias. Nos primeiros séculos da Igreja, a iniciação cristã conheceu grande desenvolvimento, com um longo período de catecumenato e uma série de ritos preparatórios que escalonavam liturgicamente o caminho da preparação catecumenal, desembocando na celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Nas regiões onde o batismo das crianças se tornou largamente a forma habitual da celebração deste sacramento, esta transformou-se num ato único que integra, de um modo muito abreviado, as etapas preliminares da iniciação cristã. Pela sua própria natureza, o batismo das crianças exige um catecumenato pós-batismal. Não se trata apenas da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desenvolvimento necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. É o espaço próprio da catequese. O Segundo Concílio do Vaticano restaurou para a Igreja Latina o catecumenato dos adultos, distribuído em várias fases. O respectivo ritual encontra-se no Ordo Initiationis Christianae Adultorum. Aliás, o concílio permitiu que, para além dos elementos da iniciação próprios da tradição cristã, se admitam em terras de missão os elementos de iniciação usados por cada um desses povos, na medida em que puderem integrar-se no rito cristão. Hoje em dia, portanto, em todos os ritos latinos e orientais, a iniciação cristã dos adultos começa com a sua entrada no catecumenato para atingir o ponto culminante na celebração única dos três sacramentos: batismo, confirmação e Eucaristia. Nos ritos orientais, a iniciação cristã das crianças na infância começa no batismo, seguindo imediatamente da confirmação e da Eucaristia, enquanto no rito romano a mesma iniciação prossegue durante os anos de catequese para terminar mais tarde com a confirmação e a Eucaristia, ponto culminante da sua iniciação cristã. O sentido e a graça do sacramento do batismo aparecem claramente nos ritos da sua celebração, seguindo com participação atenta os gestos e as palavras desta celebração. Os fiéis são iniciados nas riquezas que este sacramento significa e realiza em cada novo batizado. O sinal da cruz, no princípio da celebração, manifesta a marca de Cristo impressa naquele que vai passar a pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela sua cruz. O anúncio da palavra de Deus ilumina com a verdade revelada os candidatos e a Assembleia e suscita a resposta da fé, inseparável do batismo. Na verdade, o batismo é, de modo particular, o sacramento da fé, uma vez que é a entrada sacramental na vida da fé. E porque o batismo significa a libertação do pecado e do diabo, seu instigador pronuncia-se sobre o candidato
um ou vários exorcismos. Ele é ungido com óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe-lhe a mão e ele renuncia expressamente a Satanás. Assim preparado, pode professar a fé da Igreja, a qual será confiado pelo batismo. A água batismal é então consagrada por uma oração de epiclese. A Igreja pede a Deus que, pelo seu Filho, o poder do Espírito Santo, desça a esta água para que os que nela forem batizados nasçam da água e do Espírito. Segue-se então o rito essencial do sacramento, o batismo, propriamente dito, que significa e realiza a morte para o pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade, através da configuração com o mistério pascal de Cristo. O batismo é realizado de modo mais significativo pela tríplice imersão na água batismal, mas desde tempos antigos pode também ser conferido derramando por 3 vezes água sobre a cabeça do candidato. Quem pode receber o batismo? Todo ser humano ainda não batizado, e só ele é capaz de receber o batismo. O batismo dos adultos, desde os princípios da Igreja, o batismo dos adultos é a situação mais corrente nas terras, onde o anúncio do Evangelho ainda é recente. O catecumenato tem, nesse caso, um lugar importante. O batismo das crianças, nascido com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, as crianças também têm necessidade de novo nascimento, do batismo, para serem libertos do poder das trevas e transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, a que todos os homens são chamados. Quem pode batizar? São ministros ordinários do batismo o bispo e o presbítero, ou seja, o padre, e na Igreja Latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, desde que tenha a intenção requerida, pode batizar utilizando a fórmula batismal trinitária. A imersão requerida é a de querer fazer o que faz a Igreja quando batiza. A Igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. A iniciação cristã, pelo conjunto de 3 sacramentos, o batismo, que é o princípio da vida nova, a confirmação, que é a consolidação da mesma vida, e a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e sangue de Cristo em vista da sua transformação nele. E depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Mateus 28, 19 e 20. O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo, segundo a vontade do Senhor. Ele é necessário para a salvação, como a própria Igreja, na qual o batismo introduz. Idade. Quanto à idade, tanto crianças como adultos podem ser batizados. O Código de Direito Canônico prevê que o batismo seja feito com água benta. As crianças pequenas recebem o batismo com a aprovação dos pais, mas se tiverem mais de 7 anos, devem ter uma preparação prévia como os adultos.
Eles devem expressar o desejo de adquirir o sacramento, por isso devem ter uma educação prévia na fé e fazer todas as ações cristãs, além de terem se arrependido de todos os seus pecados. Mas a Igreja Católica exige que as crianças sejam batizadas ainda pequenas, pois mesmo que o pecado original, e precisam estar livres do poder do diabo para estarem em um reino livre como filhos de Deus. Por isso, recomendam que todas as pessoas façam todo o possível para evitar que uma pessoa que não recebeu o batismo morra sem receber esta graça. Sacramento da confirmação ou crisma. O homem já adulto responde à realidade do crescimento que acontece no sacramento do crisma, com a graça especial do Espírito Santo, para que o cristão adulto possa defender sua fé. É força do Espírito Santo para as lutas na vida, na vivência e proclamação do plano de Deus. Força, coragem para denunciar tudo o que está contra o projeto de Deus. É a mesma força dos apóstolos e mártires cristãos de todos os tempos. Pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados à fé, que como verdadeiras testemunhas de Cristo devem difundir e defender tanto por palavras como por obras. A confirmação do batismo é o ato pelo qual um batizado renova sua fé em Cristo e é feito através de unção, em uma cerimônia e recebendo os 7 dons concedidos pelo Espírito Santo. Esta unção é feita por um bispo ou sacerdote autorizado, usando um óleo que é abençoado na Quinta-feira Santa. Como o batismo, a confirmação é para impressionar o caráter e só pode ser administrado uma vez na vida. Este é o segundo dos sacramentos da iniciação cristã e é recebido por quem foi batizado e está integrado numa comunidade católica. Este sacramento une mais o batizado à Igreja e o nutre e fortalece por meio do Espírito Santo. A cerimônia ou o ritual, enquanto tal, é uma renovação da promessa batismal, que é feita por um bispo através de uma série de perguntas em voz alta e onde toda a comunidade cristã, a começar pelos confirmados, deve responder. Em qualquer caso, se a pessoa decidir não fazer a confirmação e não renovar os compromissos adquiridos no batismo, pode solicitar a qualquer momento para recebê-los. Assim, o crisma é um sacramento dependente, ou seja, complementa o batismo, não podendo ser administrado se a pessoa não tiver sido batizada. O óleo sagrado chama-se crisma e com ele recebemos a confirmação pelo poder do Espírito Santo. Somos unidos a Jesus Cristo, que é o único ungido, o Messias. A confirmação nos dá um crescimento em nossas vidas que começou quando recebemos a graça do batismo. Por isso, nos une mais a Cristo, a Igreja, e nos dá mais força espiritual com a qual podemos difundir e defender a fé, proclamar o nome de Cristo e nunca em nossa vida sentir tristeza ou vergonha da cruz. Para que a confirmação seja recebida, é necessário que os fiéis tenham uma preparação prévia, onde recebam uma boa orientação que os leve à união com Cristo de maneira pessoal e que desperte seu sentimento de pertença à Santa Igreja. A Santa Igreja.
O sacramento da Eucaristia. Para sustentar a vida que lhe corre nas veias, o homem deve alimentar-se diariamente. Assim também, para alimentar a vida divina da graça, o cristão necessita de um alimento adequado. Eis mais um encontro para alimentar o amor, o sacramento da Eucaristia. Este é o sacramento através do qual Cristo reúne os irmãos à sua mesa para alimentá-los com o néctar do amor, onde ele pessoalmente está presente e se dá como alimento. Na Eucaristia atualiza-se o maior ato de amor conhecido, a doação de Cristo por nós. Dá-se como alimento para se tornar o amigo de qualquer hora. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Desta grande esperança, a dos céus novos e da terra nova, nos quais habitará a justiça, não temos penhor mais pequeno, não temos penhor mais seguro, sinal mais manifesto que a Eucaristia. Com efeito, toda vez que é celebrado este mistério, opera-se a obra da nossa redenção, e nós partimos um mesmo pão, que é remédio de imortalidade, antídoto não para a morte, mas para a vida eterna em Jesus Cristo. Esta é a celebração que se realiza para comemorar Cristo na sua última ceia, paixão, morte e ressurreição, na qual o cristão recebe a hóstia consagrada. Este seria o sacramento supremo dos fiéis, onde lhes é dada a oportunidade de tomar fisicamente em sua boca o corpo de Cristo, que foi transformado em pão consagrado por um sacerdote, bem como o vinho que se torna o sangue de Cristo. Esta hóstia consagrada é colocada na língua dos fiéis e é engolida lenta e responsavelmente. Para recebê-la, a pessoa deve estar em estado de graça, ou seja, deve ter feito sua confissão de pecados diante de um sacerdote e ter o perdão divino que é concedido com a confissão e fazer a respectiva penitência. Porém, a pessoa, se considerar que não tem pecados graves ou mortais, pode comungar. A consagração da hóstia é feita na missa, que se chama Santo Sacrifício, e consiste em fazer uma recriação dos últimos momentos da última ceia de Jesus com seus apóstolos, onde ele mesmo serviu pão e vinho, indicando que este era seu corpo e seu sangue. Para a Igreja, quando um padre diz as palavras "Este é o meu corpo", quando ele se refere ao pão, e "Este é meu sangue", para se referir ao vinho, estamos em um elemento chamado transubstanciação, ou seja, é uma substância de um tipo material real que se torna o corpo e sangue de Cristo. A Bíblia dá essas palavras de Cristo de forma figurada, assim como ele sempre dava as suas explicações fazendo comparações ou em parábolas, para que somente aqueles que pudessem entender suas palavras, neste caso da última ceia, ele está apenas com seus discípulos, mas ele o fez enfatizar para que este era seu corpo e sangue. Quando o pão é transubstanciado, a distribuição pode ser feita entre os fiéis que estão na Eucaristia, para que possam ingeri-lo e que sintam que estão ingerindo o corpo de Cristo. Por isso, a Eucaristia é um ritual ou sacramento para de graças.
A Eucaristia não é um banquete, é um memorial da última Páscoa de Jesus, onde deu a parte central do seu mistério de salvação. Não é só recordar, mas também é dar, isto é, fazer parte do sacramento e viver a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quando vemos isso como um jantar, devemos ver também a ação da salvação de Deus para nós. Jesus se torna nosso pão, onde Ele nos dá todo o seu amor e misericórdia para que nossos corações sejam renovados, assim como nossas vidas, nosso relacionamento com Deus e com nossos semelhantes. O ato da Eucaristia é comumente chamado de comunhão ou receber a comunhão, que nada mais é do que receber o poder do Espírito Santo e fazer parte da mesa que nos une a Cristo para comer com Deus Pai em um banquete celestial, no qual devemos contemplar Deus. Se eu digo só porque amas também, se tu vais, eu vou contigo, só contigo é que vou bem. Eu era um recém-nascido e logo Deus me salvou. Hoje eu era um recém-nascido e logo Deus me salvou. Hoje eu canto agradecido, meu Senhor, aqui estou. Vou combater o egoísmo, jamais o pecado amarei. Leva a sério o meu cristianismo, só Jesus há de ser meu rei. Sacramento da reconciliação. Mesmo adulto, o homem recebe suas limitações, percebe suas limitações, sente-se de modo especial na luta pelo bem, ao fraquejar nas virtudes, ao novamente dizer não ao plano de Deus. Neste momento, Cristo lhe vem ao encontro, amigo como nunca, feito homem para entender os homens. Vem ao encontro com o sacramento de maior bom senso que poderia ter instruído. A penitência ou confissão, a reconciliação, tão adequado às realidades, às necessidades do homem, esse é o sacramento do amor misericordioso de Jesus, que estende a mão ao homem para levantá-lo e reanimá-lo na caminhada. Aqueles que se aproximam do sacramento da reconciliação obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus. Ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que feriram pecando e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Quando as faltas são reconhecidas, é o sacerdote quem confere perdão aos fiéis e lhes dá paz através do ministério da Igreja. Para isso, a pessoa que se confessa deve ajoelhar-se diante do padre, que será chamado de confessor, e dizer-lhe quais foram as faltas, para que Deus possa perdoá-lo. Uma vez que o sacerdote ouça sua confissão, deve dar-lhe uma série de conselhos, seja censurando, orientando e consolando aquele que confessa, para depois dar a recomendação da penitência que deve cumprir. A penitência consiste em fazer uma série de orações de ato de arrependimento. O pai ou sacerdote deve perdoar e abençoar o penitente, que deve então se ajoelhar e fazer penitência. Este é o ato, é uma purificação para a Igreja, mas deve ser feito antes de fazer a Eucaristia, para que o crente possa receber a hóstia com a alma purificada e limpa, pois foi perdoado dos pecados cometidos. O ato deve ser visto como
um benefício para a alma cada vez que é realizado. Por outro lado, para o padre, este seria o dever mais difícil e mais justo que deve ser cumprido, pois a Igreja exige que isso seja um segredo de confissão, o que implica que em nenhum momento e em nenhuma circunstância deve, isto é, o que está ouvindo dos fiéis quando está no confessionário, se este segredo for violado, o sacerdote comete um pecado grave que é severamente punido pela autoridade da Igreja. Este sacramento deve ser visto como uma reconciliação ou uma cura. Quando uma pessoa se confessa, é porque está procurando uma maneira de curar, não só no corpo, mas na alma, no coração, por algo que foi feito do errado não está correto. Este ato é como você pode ver na Bíblia, quando o paralítico é perdoado. O próprio Jesus se revelou neste episódio como médico do espírito e do corpo. Este sacramento sai do mistério pascal, pois na tarde da Páscoa o Senhor apareceu aos seus discípulos que estavam em um cenáculo e lhes deu a saudação da paz. E também lhes deu o fôlego para que recebessem o Espírito Santo. E aqueles que os perdoam, seus pecados serão verdadeiramente perdoados. O perdão dos pecados não podemos dar a nós mesmos. Isso deve ser pedido a outra pessoa, e é através da confissão que podemos receber o perdão, porque mostramos arrependimento diante de Jesus. Então, o perdão é um dom dado a nós pelo Espírito Santo. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Sacramento da unção dos enfermos. O homem chega ao fim da fase terrena da sua vida, nos momentos em que as doenças sérias ameaçam levá-lo. Cristo amigo vem para o seu encontro como sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado. Se o enfermo que recebeu este sacramento recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber novamente este sacramento. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e à vida de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Neste sacramento, o fiel não vai à igreja para administrá-lo, mas o sacerdote deve ir até o enfermo para ungí-lo e rezar com ele, estimular sua cura pela fé, ouvir suas lamentações, dar-lhe as palavras de Deus. Perdão pode ser dado a qualquer pessoa que esteja gravemente doente, não apenas a quem está em perigo iminente de morte.
Este sacramento pode permitir que o toque da mão compassiva de Deus toque uma pessoa. Antigamente chamava-se extrema unção, pois era vista para dar consolo espiritual diante da iminente chegada da morte. Seu nome foi mudado para unção dos enfermos, pois nos permitia ver uma nova experiência diante das pessoas que iam passando por um grave momento de doença e sofrimento. Alargou-se assim o horizonte da misericórdia de Deus, não só para dar um último perdão e morrer em paz, mas também para ter fé na cura. Este pode ser visto na vida de Jesus quando ele dá alívio aos enfermos, os fortalece, renova sua esperança e os ajuda além de perdoar seus pecados. Essas passagens da vida de Jesus são lindas porque ele nos mostra sua misericórdia. Nos momentos mais dolorosos do ser humano e na doença, devemos ter alguém para nos confortar, para nos dizer que não estamos sozinhos. E esta é uma missão de um sacerdote, estar presente para ungir os enfermos. O sacramento da ordem. Cristo é o único sacerdote, porém, ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. São Pedro dizia que a comunidade cristã é um sacerdócio santo, sacerdócio real. Portanto, pelo batismo, fomos todos unidos a Cristo, sacerdote, e oferecemos a Deus o universo inteiro como sacrifício de louvor. Quem é batizado participa do sacerdócio comum dos fiéis, ou seja, une-se a Cristo, sacerdote, na oferta e no louvor a Deus. Aqueles que recebem o sacramento da ordem, além de participarem do sacerdócio comum dos fiéis, fazem parte do sacerdócio ministerial, ou seja, são ministros qualificados de Cristo para dirigir a igreja, presidir a comunidade e administrar os sacramentos. Através da sua ação, mostram a presença de Cristo na comunidade. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. O episcopado, em que se concede a plenitude da ordem e se escolhe o candidato legítimo para ser sucessor dos apóstolos, a quem são atribuídos todos os ofícios que dizem respeito ao ensino, à santificação e ao regimento. Presbitério são as figuras de Cristo como sacerdotes e bons pastores. Podem atuar em nome de Cristo como cabeça do culto da divindade. Diaconato. Neste caso, aos candidatos é conferida a ordem de prestar serviço à Igreja, no culto, na pregação, na orientação e na caridade. Com este sacramento é concedida a capacidade de exercer o ministério que o próprio Jesus confiou aos seus apóstolos. Eles devem cumprir a missão de cuidar do rebanho com a ajuda do Espírito e do Espírito e do coração. Os sacerdotes, bispos e diáconos devem saber como conduzir seu rebanho pelo caminho do amor, se este não estiver presente. O rebanho não deu resultados. Por isso, os ministros são escolhidos e consagrados para estar ao serviço no tempo e na presença de Jesus, por meio do Espírito Santo, em nome de Deus e com amor. Aqueles que vêm para a ordenação devem estar à frente das comunidades, não para dar ordens, mas para servir.
Um bispo ou um sacerdote que não está a serviço da comunidade não está fazendo seu trabalho para o que foi ordenado e está em um erro de vocação. E por último, temos o sacramento do matrimônio. O gesto de um esposo e de uma esposa de se doarem, de formarem família é sinal de amor de Deus para a humanidade. Portanto, sacramento. Deus, como Pai, repartiu com o homem sua própria natureza divina, fazendo-o seu filho. Como Criador, continuará repartindo amor com o homem, mas agora associa-o ao seu poder criador. Abençoa a união do homem e da mulher, fazendo com que vivam o amor. Aí vem o Cristo ao encontro do homem nesse acontecimento, com o sacramento do matrimônio, lembrando que a união do homem e da mulher é sinal da união de Cristo com a sua Igreja. É o sacramento que abençoa e consagra a união do homem e da mulher no contrato sagrado e indissolúvel, para se amarem, procriarem e educarem seus filhos. A graça sacramental ajudará a ambos e aos filhos a se santificarem e constituírem o reino do plano de Deus. O lar cristão é o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso, o lar é chamado com toda a razão de igreja doméstica, comunidade de graça e de oração, escola das virtudes e da caridade cristã. O que diferencia este sacramento dos demais é que não é oficiado por um padre, mas pelo casal que se casa dentro de uma igreja, onde se pode e recebe uma bênção para criar uma nova família. Para Deus, a melhor imagem era a de um casal formado por homem e mulher, assim como Adão e Eva estavam no paraíso. Esta é uma aliança que representa o próprio Deus. Somos todos seres criados por Deus para amar. Somos seu reflexo. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, estão realizando um ato de reciprocidade e comunhão para ter uma vida plena e única ao lado de Deus. Ele se reflete neles. Ele se reflete neles numa presença de amor. Os sacramentos encerram em si todas as graças que precisamos durante a vida para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Jesus Cristo redimiu o mundo com a sua morte e ressurreição, instituiu a Santa Igreja, seu corpo místico, para levar a salvação por ele conquistada a todos os homens, todos os tempos e lugares, até que ele volte para encerrar a história na parousia e julgar a humanidade. Ele deu a seus apóstolos, hoje nossos bispos, a missão de levar a salvação a toda a humanidade pela pregação do Evangelho e celebração dos sacramentos. Por isso, o Concílio Vaticano II chama a Igreja de Sacramento Universal da Salvação. Está na Lumen Gentium, número 4. Ela é o braço estendido de Cristo na história dos homens. Quando a Igreja nos alcança, é Cristo que nos alcança. Quando a Igreja nos batiza, é Cristo mesmo que nos batiza. Quando a Igreja nos perdoa pela confissão, é Cristo mesmo que nos perdoa. Isto é, a Igreja é a portadora e administradora da salvação, através dos 7 sacramentos que ela ministra, em nome de Jesus. Os sacramentos são os canais por onde flui a salvação de todos os homens que Cristo conquistou com a sua morte e ressurreição. Eles se relacionam intimamente com Cristo, com a Igreja e com toda a liturgia. Há em todos eles um denominador comum, que é o conceito de sinal eficiente ou sinal que realiza o que ela assinala.
A Santíssima Humanidade de Cristo é o grande sinal eficiente, transmissor da graça. Também a Igreja, como corpo de Cristo, prolongado na história dos homens, e a liturgia, com seus ritos sagrados, continuam essa função. Cristo toca o cristão pelos sacramentos, não apenas de maneira psicológica ou afetiva, mas de uma forma concreta. Os sacramentos são esses sinais, comunicadores da graça divina. Por isso o cristão não pode ficar sem os sacramentos. O cristianismo não é apenas uma filosofia religiosa, mas é uma comunhão de vida com o próprio Deus, de maneira que Ele estabeleceu, especialmente pelos sacramentos. Todo sacramento é um sinal, que não apenas assinala, mas que realiza o que assinala. Assim, a água do batismo indica a purificação da criação e a realiza. Os sacramentos dão continuidade à Santíssima Humanidade de Cristo, que assinalava e realizava a salvação dos homens. Por isso, a Igreja, corpo de Cristo prolongado, com os 7 sacramentos, formam como que o grande sacramento, a ordem sacramental através do qual a vida eterna do Pai flui até cada indivíduo em particular. Cada sacramento consta de matéria, água, pão, vinho, gestos e forma, que são as palavras proferidas sobre a matéria, declarando o sentido da mesma. Eu te batizo, isto é meu corpo. Os sacramentos são sinais visíveis, porque o ser humano é formado de corpo e alma. Ele passa do visível ao invisível. Os sacramentos reagem ex operato, que quer dizer pela força do próprio rito, independente da santidade do ministro. Em outras palavras, é Cristo quem ministra todo e qualquer sacramento, pois Ele é o único sacerdote do Novo Testamento. Os demais ordenados são seus ministros, como disse São Tomás de Aquino. Se tiverem sido validamente ordenados pela Igreja e ministrarem os sacramentos com a mesma intenção que Cristo fez, então participam do único sacerdócio de Cristo e sua ação é eficaz. Todo sacramento produz 2 efeitos: o caráter e a graça santificante. O caráter é uma marca, um selo espiritual, que é impresso na alma do cristão pelos 3 sacramentos que não podem ser repetidos: batismo, crisma e ordem. Os demais sacramentos imprimem um quase caráter, por exemplo, o vínculo conjugal para os validamente casados. Esta marca significa uma pertença a Cristo e não depende das disposições morais da pessoa que recebe o sacramento. Santo Agostinho comparava esta marca com aquela que era impressa nas ovelhas, no gado e até nos escravos pelos seus donos. Mesmo desertado, o escravo continuava com a marca para sempre. A graça santificante comunicada pelo sacramento é a participação na vida divina, de que falou São Pedro, que a pessoa pode não receber se põe obstáculo a ela. Por exemplo, se alguém comunga em pecado grave ou se não crê na Eucaristia, mesmo assim recebe o verdadeiro corpo de Cristo, mas não recebe a graça. Por isso, os frutos dos sacramentos dependem do esforço de conversão da pessoa, das suas disposições interiores. Toda a vida litúrgica da Igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos, disse o último concílio. Há na Igreja
estes meios necessários para a nossa salvação, que são os 7 sacramentos. Os sacramentos encerram em si todas as graças que precisamos durante a vida para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Nascemos de nossos pais para uma vida de sofrimentos herdada de Adão. O batismo nos faz renascer, dando-nos uma vida nova de filhos de Deus, herdeiros do céu, passando pela morte e ressurreição de Cristo. Aos poucos a criança atinge a adolescência e se robustece. Na vida espiritual, recebe o sacramento da Crisma, que lhe dá, pelo dom do Espírito Santo, a maturidade espiritual e a força para viver e testemunhar a fé. No final da vida, a doença ou na doença grave, quando os sofrimentos e até a morte se aproximam, novamente Cristo nos acolhe e prepara para nos curar, ou para nos preparar para o desenlace final, acompanhando-nos pelo sacramento da unção dos enfermos ou também a santa unção. Entretanto, assim os sacramentos nos acompanham em toda a vida, a fim de que a vida espiritual não pereça. Sejamos felizes sempre na companhia de Cristo, para que possamos chegar ao estado de homem perfeito à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Espero que este vídeo tenha ajudado alguma coisa na compreensão deste complexo dos sacramentos que é tão necessário para a nossa vida cristã, para a nossa santificação e para a nossa própria salvação, que é tão importante ter sempre isto presente na nossa vida, que os sacramentos são fundamentais, são muito importantes para a nossa vida de fé. Obrigado por terem acompanhado, por terem assistido este vídeo e eu volto na próxima.